Você irá para o oeste e irá enfrentar o Deus que se tornou desleal. Irá encontrar o que foi roubado e o verá devolvido em segurança. Será traído por aquele que o chama de amigo e no fim irá fracassar em salvar aquilo que mais importa. Olá, queridos! Seja muito bem-vindo ao Entre Linhas e Pensamentos, este espaço de reflexão, onde olhamos para histórias, cultura e vida diária à luz das Escrituras. Eu sou o presbítero Alexandre Dias. Neste momento, convido você a mergulhar comigo nesta saga que eu gosto tanto, Percy Jackson e os Olimpianos, mais especificamente no livro 1, O Ladrão de Raios. Se você ainda não assistiu a minha série de vídeos sobre o conto da Chapeuzinho Vermelho, vou deixar aqui no card especificamente o vídeo sobre abuso infantil, onde o lobo chama a Chapeuzinho para deitar-se na cama. Vai lá, dá uma conferida nesse vídeo que tem uma importância de utilidade pública. Sem mais delongas, vamos para o vídeo de Percy Jackson. Só lembrando, haverá spoiler da história. Vamos para o vídeo. Olha, todo mundo conhece ou já ouviu falar de Percy Jackson, certo? Mas hoje a gente vai revisitar essa história tão querida de O Ladrão de Raios com um olhar um pouco diferente. Vamos usar uma lente teológica para explorar os temas bem profundos que se escondem por trás de toda essa aventura. A história toda começa com o Percy, um garoto de 12 anos que, não se encaixa. Ele tem dificuldade de aprendizagem, vive arrumando problema na escola e carrega aquela sensação constante de não pertencer a lugar nenhum, sabe? Isso até que uma descoberta, assim, inacreditável, vira o mundo dele de cabeça para baixo. Ele descobre que não é um garoto qualquer. Na verdade, ele é filho de um deus grego. E ele mal tem tempo de processar essa informação e já é jogado no meio de um conflito divino gigantesco. Ele é acusado de roubar a arma mais poderosa que existe no Olimpo, o raio mestre de Zeus. E a missão dele, encontrar o verdadeiro ladrão, limpar o próprio nome e, com isso, impedir uma guerra catastrófica entre os deuses que poderia literalmente destruir o mundo como a gente conhece. Ok, então vamos lá. O nosso roteiro de hoje é o seguinte. Primeiro, a gente vai passar pela jornada moderna de um herói. Depois, vamos aplicar uma nova lente analítica. Aí, mergulhamos de cabeça em identidade, nascido contra feito, deuses distantes contra presentes e esperança, ciclo contra vitória. Para fechar, a gente reflete sobre mitos, sentido e espelhos. Primeiro, só para a gente relembrar e ficar todo mundo na mesma página, vamos repassar a história que começou tudo isso. Então, a jornada do Percy leva ele numa viagem pelos Estados Unidos, enfrentando monstros mitológicos e descobrindo a verdade sobre quem ele é. Mas ele não tá sozinho nessa, né? Ele tem a Annabeth, que traz a inteligência, e o Grover, com sua lealdade. A grande virada, o plot twist, é que o verdadeiro inimigo é o Luke, um outro semideus que está sendo manipulado pelo titã Cronos. No fim das contas, o Percy consegue limpar o nome, mas aquela ameaça do Cronos, essa ainda fica pairando no ar. E é exatamente essa pergunta que nos leva da aventura para uma análise mais profunda. A história do Percy é muito mais que uma aventura. Ela toca em desejos e medos que são universais do ser humano. Vamos avançar então. A ideia aqui é usar a teologia cristã não para converter a história, nada disso, mas sim como uma ferramenta. Uma ferramenta para a gente dialogar com os temas do livro, destacando tanto o que é parecido quanto o que é bem diferente. O primeiro grande tema que a gente vai explorar é essa busca que todo mundo tem por identidade, por um lugar no mundo. Aquela pergunta, quem eu sou e qual é o meu lugar? E aqui a gente já vê um contraste muito fascinante. Para o Percy, a identidade está no sangue. É algo que ele herda. Ele só se encontra quando descobre essa herança especial. Já na perspectiva teológica, a identidade não é algo que se descobre, mas algo que se recebe como um presente. Não tem a ver com linhagem, mas com ser acolhido numa nova família. Então, o ponto crucial é esse. É uma identidade que já nasce com a pessoa contra uma identidade que é transformada. Uma foca naquilo que se é por nascimento, a outra naquilo que a pessoa se torna.
Agora, vamos examinar as próprias figuras dos deuses e o que elas revelam para a gente sobre autoridade e principalmente sobre paternidade. O que a gente vê aqui são dois modelos de paternidade totalmente opostos. No mundo do Perse, os deuses são fonte de poder, mas não de cuidado. São progenitores, não pais. A relação é marcada pela ausência, pelo perigo. Em contraste, a visão teológica apresenta um pai que é definido pela presença constante, pelo amor e pelo compromisso. E essa visão se ancora muito forte nessa passagem que enfatiza uma relação definida não por poder ou por medo, mas por um amor que é ativamente concedido. Isso mostra uma inversão completa na dinâmica de poder. Em um mundo, os filhos servem aos propósitos dos pais. No outro, é o pai que se inclina para servir e salvar os filhos. Para fechar nossa análise, vamos explorar como essas visões de mundo pensam sobre o resultado final da grande luta cósmica entre o bem e o mal. Essa comparação mostra uma divisão bem profunda sobre o futuro. A mitologia grega, como a gente vê em Percy Jackson, funciona em ciclos. A vitória é sempre temporária, a ameaça sempre volta. É uma luta que não tem fim. Já a esperança cristã é linear. Ela caminha para um evento final, uma vitória conclusiva. E essa citação não fala de uma trégua temporária. Ela fala de uma recriação total. Não é sobre consertar o sistema velho, mas criar um completamente novo. A diferença fundamental está na expectativa final. Um ciclo contínuo de luta contra uma história que tem um final de paz e restauração. Então, depois de tudo isso, dando um passo para trás, o que tudo isso realmente significa? Esse é, talvez, o resumo mais poderoso de toda a comparação. No universo, a humanidade, na figura dos semideuses, precisa subir para tentar salvar um sistema divino que é falho. No outro, é a divindade que desce para salvar uma humanidade falha. A direção do resgate é completamente invertida. E isso nos deixa com uma reflexão final. As histórias que a gente ama são como espelhos. Elas refletem nossos medos e nossos desejos mais profundos por identidade, por justiça e por esperança. A questão que fica no ar é: que tipo de final a nossa alma anseia de verdade? Chegamos ao fim de mais uma reflexão. Se você gostou deste conteúdo, comente, curta o vídeo, compartilhe com outras pessoas que também gostam da saga Percy Jackson. Se você é novo, não se esqueça de inscrever-se neste canal. E a todos vocês, o meu muito obrigado. Já somos uma comunidade de 70 pessoas. Meus profundos agradecimentos. Deus abençoe a todos. Até o próximo vídeo e tchau, tchau.